Cláudio, vai admitindo Oi. também, tá? Uhum. Tá bom? Então, muito bem, já estamos gravando. Aqueles que não quiserem ser vistos, é só fechar a imagem. E vamos então pedir, doutora Sueli, pode ler para a gente, por favor? Tá bom. 13. O livro é Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é número 13. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa. Sueli, desculpa, querida, eu fui tirar o som de alguém e eu acabei tirando o seu. Ativa ele de novo e continua a leitura, por gentileza. Volta o parágrafo. Isso. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Perfeito. Isso aí, muito obrigado, doutora Sueli. Vamos fazer, então, a nossa prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de, nessa noite, podermos nos reunir em seu santo nome, em torno de lições que teu Evangelho nos deixou,
como roteiros seguros para a nossa libertação e felicidade. Guia-nos, Senhor, nesse caminhar e ampara e abençoa a nossa querida Cristina, que ela possa ser a intérprete das tuas lições para nós na noite de hoje, que possamos, Senhor, aprender os conceitos e meditar sobre eles no nosso próprio interior, a fim de que essas lições sejam significativas para o nosso crescimento. Envolve a toda a humanidade, envolve a todo o Brasil, que nesse período se encontram boa parte em festas, mas que saibam cada um manter-se em equilíbrio. Que a tua doce paz envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, Cris. Eu vou agora abrir aqui a sua apresentação Ok. e vou compartilhar. Deixa eu ver se eu ponho esse microfone mais para perto. Peraí que eu tenho Para o aqui som que ficar fazer uma legal. coisa diferente. Tudo bem. Vai fazendo. Enquanto isso, eu vou contando a peregrinação da palestra de hoje, desse estudo, Ótimo, ótimo. que é muito mais uma autorreflexão acerca do que eu tenho pensado para mim mesma. E talvez isso tenha sido a grande dificuldade de reunir os textos de Emmanuel, que a minha proposta foi, em parte, isso, né? Algumas páginas que nós estamos estudando com alguns grupos, e refletir acerca do qual o papel do Cristo nas nossas vidas. O que Jesus representa para cada um de nós, né? Quer dizer, era essa a minha pergunta inicial. O que eu posso oferecer a Jesus de mim? Porque nós repetimos inúmeras vezes que nós recebemos no plano mais alto inúmeras bênçãos, inúmeras dádivas. Mas a pergunta é, o que nós já podemos oferecer de nós nessa construção do reino de Deus? Nessa construção do reino em nós, em primeira parte, que é uma dos textos que está, parte do texto que está aí escrito, e que, de uma certa forma, a mensagem do Pão Nosso, lida agora pela doutora Sueli, mostra exatamente isso. Né? O que nós podemos oferecer de nós? O que nós já temos para oferecer ao Cristo nessa construção desse reino em nós? E existe, né? Eu não trouxe a página toda, acabei colando, né, do irmão X, o título da passagem, que lembra a passagem do Evangelho quando Jesus diz para nós: tende o bom ânimo, eu venci o mundo. E é claro que se o reino de Deus, o reino dos céus, como a gente queira chamar, ainda não é deste mundo, é porque nós ainda não abraçamos e não temos, né, esse ânimo firme e resoluto para caminhar. Gui, pode passar o outro, que é o texto a capa do livro, né, Boa Nova. E não está o texto todo aqui. Essa página é riquíssima, é belíssima. Jesus conversando com Bartolomeu levanta para Jesus, nessa página, 3 problemas que nós todos temos ainda nos dias de hoje. Aliás, 4 problemas, 4 grandes dificuldades. É que no estudo eu reservei apenas as 3 primeiras. E colei o título do irmão X, porque nosso estudo dessa noite teve vários títulos, várias reflexões. Então, eu ia e vinha, e digo, Senhor, como é que eu posso colocar isso de forma organizada, de forma a partilhar com vocês das minhas reflexões, né? E aí eu encontrei um texto que eu gosto muito, esse texto do Bom Ânimo,
porque Jesus fala aos nossos corações, né? Então, o título é muito bonito, dado pelo irmão X, Bom Ânimo, e ele vai lembrar a gente de várias situações que nós vivemos na vida. O que vai ficar faltando aí é quando nós temos que nos despedir de entes queridos. Então, para quem tiver o livro em casa, quem estiver ouvindo depois, pega o livro Boa Nova, leia o capítulo 8 e vai compreender a extensão desse acolhimento de Jesus a Bartolomeu, que estava fervilhando nessas questões. Bartolomeu, ele tinha, digamos assim, um mau humor, ele era, de uma certa forma, conhecido por esse mau humor, ele respondia mal às pessoas, ele não era agradável às pessoas na maior parte do tempo, e Jesus percebe esse conflito íntimo nele e começa a conversar com ele, dando margem a que ele converse com Jesus acerca do que ele estava vivendo. Próximo, aqui. E aí ele falou, mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações, além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho na terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desencanos. Qualquer semelhança com o mundo atual é mera coincidência, porque nós já evoluímos bastante, né? Então, exatamente, muitas vezes, nós nos questionamos, e por mais conhecimento doutrinário que nós tenhamos, nós sabemos que a humanidade não deu um salto qualitativo, ela progrediu muito intelectualmente, né? E a mensagem é do século XIX, quando Kardec seleciona no Evangelho e diz para a gente o quê? Que a conquista do nosso século, da nossa humanidade, era o progresso intelectual, mas o grande vício ainda era a dificuldade do desenvolvimento do nosso senso moral. Então, quando Bartolomeu percebe que o reino do Cristo ainda não é da terra, né, não faz parte, isso enche de coragem ele, porque ele vai deixar para o futuro, para a vida futura, para o amanhã, né? Quando ele diz assim, ó, isso nos enche os corações além nas alturas, o reino dos céus vai estar lá nas alturas. E enquanto nós estivermos pensando assim, o reino dos céus não vai se instalar em nós. Porque nós estamos esperando a chamada felicidade para amanhã e esquecemos de construí-la a partir do hoje, a partir do agora. É essa mudança que Jesus veio trazer para nós. Ele veio trazer para nós esse entendimento de que, se ainda não alcançamos tudo que ele nos ensinou, mas muita coisa nós já podemos botar em prática. Nós já podemos modificar a nossa conduta. E é isso. Olivia quer falar? Não. Não. Quem quiser falar, tem um negócio aí de levanta a mão, alguma coisa assim, mostra para o Guilherme que o Guilherme fala, tá bom? Pode passar próximo, Guilherme. E aí Jesus vai conversar com ele, que ele diz assim, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, a da Boa Nova. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão, acender o bom ânimo nos espíritos dos meus discípulos. Portanto, o Evangelho, ele traz a esperança do porvir, ele traz a expectativa de uma vida numa próxima encarnação para nós, uma vida no plano espiritual melhor, traz. Mas ele não quer, Jesus não quer que a gente esmoreça na nossa batalha no hoje. Ele quer que nós constituamos em nós esse bom ânimo de seguir, porque a boa nova é de alegria.
O Evangelho é alegre. Então, se você entende, por exemplo, né, que como ele vai, eu não botei esse aqui, mas ele vai falar, que você só se despede de um ente querido e que ele vai continuar no plano maior, com vida, existindo, podendo vir visitar, e nós irmos visitar a ele. Então, a grande dor, que é uma dor da separação, que é a morte para a gente, que é, aspas, irremediável, ela passa a ter um remédio. Ela passa a ter uma explicação, ela passa a ter uma possibilidade de vivenciar de novo. E todas as dores, quando nós olhamos pelo viés da doutrina do Cristo, nós temos uma nova compreensão, um novo entendimento. E é esse novo entendimento que ele está chamando que a gente coloque em prática. Há 2000 anos, a notícia é a mesma. Eu diria até antes dele, porque os precursores do cristianismo, né, os outros avatares que Jesus enviou para nós, já falaram das mesmas coisas. Eles não... recomendo também no livro Religião dos Espíritos, a página Doutrina Espírita, é uma página belíssima, em que ele vai falar que todas as religiões trazem no cerne delas exatamente o mesmo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu vou amar o próximo como a mim mesmo, é porque eu estou amando a Deus. Porque eu começo a reconhecer no outro a presença da divindade, né? Que é o que Jesus nos questiona. Como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê? Então, essa distância que nós fomos estabelecendo entre nós é que ela precisa começar a ser encurtada, para que nós possamos entender que somos todos filhos de Deus e nos comportarmos como tal. Porque senão, como a página diz lá, o católico espera a redenção nas práticas exteriores, os evangélicos e nós espíritas ficamos esperando que praticar, vivenciar algumas reuniões vão ser o suficiente para nós. E a mensagem do Cristo não diz isso. A mensagem de Jesus não diz isso. A mensagem do Cristo, ela recomenda que a gente abrace a boa nova com alegria e experimente ela nas nossas vidas. Próximo, Gui. Se já tivesse ocasião de ensinar que meu reino ainda não... Se já tive ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Então, alguém acha que Jesus não tem certeza de que isso vai acontecer um dia? Vai acontecer para todos? Vai. Um dia? Vai. Todos no mesmo planeta? Não. Porque o Evangelho de Jesus é a boa nova do reino de Deus. São as leis divinas em que ele testemunhou e exemplificou para nós. Não existe mudança na lei. A lei é a mesma, porque Deus é imutável. Então, se nós não abraçarmos essa ideia agora, nós vamos abraçá-lo em outro lugar, em outro planeta, em um outro tempo. Isso, Jesus tem certeza absoluta. Mas ele aguarda que nós façamos a nossa parte. Que o Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar nos espíritos dos povos. Ou seja, não adianta a gente querer levar o Evangelho para fora se ele não estiver dentro de nós. Não adianta eu querer que o outro tenha um comportamento se eu não ofereço aquele exemplo, a minha conduta, para que ele haja da forma com que eu já compreendo que o Evangelho fala. Próximo aqui. Aí a gente começa a colocar algumas inserções, né, dos livros dos Espíritos, do Evangelho e alguns textos do Emmanuel. Nessa questão 793, Kardec pergunta o seguinte:
para os espíritos. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando se de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e que quando viverdes como irmãos na caridade cristã. Então, nossa civilização já melhorou bastante, né? A gente não faz mais, por exemplo, duelos como fazíamos na época ainda próximo do que Kardec escreveu, porque tem uma página sobre duelo, são vários itens sobre duelo no Evangelho. Contudo, nós já conseguimos vivermos como irmãos. E não vamos estender isso para muito longe. O convite, quando a gente vai viver na casa espírita, né? Quando a gente estuda um pouco de sociologia, diz: a família é a célula da sociedade. Na família, nós experimentamos essas relações sociais. A casa espírita é uma extensão da nossa família, é a nossa família espiritual. Nós já conseguimos viver como irmãos na casa espírita? Nós já conseguimos olhar para o outro, que às vezes a gente não gosta muito, é a verdade, tem esses problemas, e entender que o estágio evolutivo dele e o meu são diferentes e que eu compreendo coisas diferentes do que ele compreende, do que ela compreende, mas que eu posso respeitar o posicionamento dela e posso caminhar, mostrar que há um objetivo comum para o nosso crescimento espiritual. Se a gente não consegue isso em pequenas unidades, como é que nós vamos querer que o Brasil, a Terra, passe a ser um planeta civilizado, onde os vícios campeiam, o egoísmo campeia, o orgulho campeia, a vaidade campeia? Então, nós precisamos, com urgência, colocar em prática o Evangelho do Cristo. Porque há 2000 anos ele vem falando exatamente isso. Ele vem lembrando para a gente, né, quando ele chama, por exemplo, os fariseus de hipócritas. Bem dizia Isaías: vocês me honram com os lábios, mantendo afastado de mim o coração. Ora, fazer coisas quando o nosso coração não está no mesmo diapasão, os fariseus eram os homens, os doutores da lei. Eles conheciam a Torá. Eles conheciam a lei divina. Mas eles se mantinham em práticas exteriores. E aqui é só reflexão, como eu disse desde o início, são as minhas reflexões que eu resolvi compartilhar com vocês. Só que para isso eu precisei de uns puxões de orelha, do Emmanuel, do Evangelho, de Kardec. Né? O que eu estou fazendo desse Evangelho que Jesus me legou? O que eu estou fazendo do acolhimento que a Casa de André Luiz me ofereceu há 40 anos atrás? Sim, estou completando quase 40 anos, estou com os 39 anos de André Luiz. O que isso significa? Porque a antiguidade não é posto. Nós estudamos isso no livro Mensageiros. A antiguidade não é posto. Eu posso ter 40 anos de André e alguém chegar lá daqui a 2 meses e estar muito melhor do que eu. Então, eu preciso entender o que significa viver como irmão, o que é viver a caridade cristã. E aonde eu deixo de cumprir isso. E eu vou falar muito na primeira pessoa, porque, como eu disse para vocês, são reflexões pessoais minhas, que eu resolvi compartilhar com vocês. Próximo, querido.
Peraí, Gui. Caramba. Já passou esse tempo todo? Vamos lá, próximo. Agora tem que correr, peraí. Eu ainda estou na primeira? Nossa. Não, você está Vê, na pois. 7ª transparência. Vamos lá. São 20, tá? Eu vou correr um pouquinho. Ô, Vê, Cris, pois. a noite é uma criança. Tá bom. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. E aí, Emmanuel, nessa página, vai discorrendo, né, a respeito dos vários conhecimentos que a sociedade oferece para nós. E que nem sempre produzem luz. Que nem sempre agregam valores à nossa imortalidade, ao nosso espírito. Então, ele diz, não basta o engenho e a habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica, é preciso luz divina. Então, eu vou até, o Emmanuel não diz isso, mas eu vou extrapolar um pouquinho essa página e dizer assim, não basta conhecer a doutrina espírita. Se ela não faz sentido, ela não transforma a tua vida. Próximo. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo e conhecem a terra. Identificam o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo. Isso e que se disponham a suar por ele, amando antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Então, nós podemos aprender um conhecimento, seja no campo da terra, da lavoura, a gente entende, mas o que eu vou fazer com isso? Eu preciso amar antes de explorar, de identificar as possibilidades. Eu preciso compreender antes de fazer exigências. Nem sempre a luz reside aonde a opinião comum pretende observá-la. Então, nem todo conhecimento, né, um autor, algum tempo atrás, eu li, mas Paulo já dizia isso, melhor do que o autor falava, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todo conhecimento é lícito que você procure conhecê-lo, mas qual é o que vai fazer diferença na tua vida? O que vai modificar a sua conduta? Próximo. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva na luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Então, ele fala muito do conhecimento acadêmico, do conhecimento que a sociedade utiliza para o crescimento da sociedade. Mas nós também temos que ver e raciocinar sobre exatamente o que é importante, para que a luz que haja em nós não se transforme em sombra e nem cegueira espiritual. Isso é, né, quando eu ouvi essa frase, quando eu li essa página, eu digo assim, Senhor, olha a importância disso. Porque quando Jesus diz que ninguém acende um candeeiro e coloca ela abaixo do velador, mas sim sobre o velador, para que ele possa iluminar todo o corpo, toda a casa, o conhecimento de Jesus, que anteriormente muitas vezes era hermético, fechado, hoje, com a doutrina espírita, ele está explicitado, não tem como a gente dizer que não entende. Mas é preciso que a gente coloque em prática. Porque o conhecimento está iluminando a nossa consciência, a nossa capacidade cognitiva. E o nosso coração, está vendo essa luz? Ele está se iluminando? Ele está se transformando? A moral de Jesus já está fazendo parte da nossa vida? Próximo. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente. Isso todo mundo diz.
né? Aí a Que gente já até voltou a Boa comenta. Nova, é, Cris? Isso, esse é o Boa Nova, é. Voltou ao diálogo de Jesus com Bartolomeu. Isso. E aí a gente diz isso o tempo todo, né? Quando a gente começa a dizer assim, o pessoal diz para a gente assim, você não é espírita? E a gente se encolhe para dar aquela desculpa esfarrapada, né? Não, a gente é espírita. A gente não tem mais essa escolha de dizer assim, não, eu sou só simpatizante. Depois de 40 anos no André Luiz, eu não posso dizer que eu sou só uma simpatizante. Mas, né, se eu chegar no último slide, a gente vai descobrir como Kardec definiu o verdadeiro espírita. Certo? Próximo. Continua, aqui aí essa aí tem a resposta de Jesus. Aí ele diz assim, na verdade, a boa nova, o evangelho, não exige, ele transforma. Então, quando a gente entra em contato com o evangelho, a gente precisa ser transformado. O homem novo tem que ressurgir em nós. Ele tem que aparecer. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai? Então, a gente fica mergulhado num problema, esquecendo todas as informações que a doutrina nos oferece, que o Evangelho nos oferece, e esquecemos a alegria, a coragem, a esperança. Então, é preciso que a gente comece a mudar, né? Se a gente diz que o Espiritismo é o consolador prometido, qual é o consolo que ele trouxe para a nossa vida? Então, vocês podem ir anotando as perguntas que eu me fiz. Essa é uma delas. Né? Se o Consolador prometido, qual é o consolo que ele trouxe para a minha vida? Qual é a força que ele me traz? Próximo, Gui. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão dos homens encarnados. Então, Emmanuel vai citar aí todos os princípios básicos da nossa doutrina. Tá? Esses 3 pontinhos aí que eu saltei um pedaço da mensagem do Emmanuel. Então, ele vai dizer tudo aquilo que a doutrina espírita nos ofereceu para trazer esse consolo, essa esperança, essa fortaleza para todos nós. E ele continua dizendo assim, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do mestre. E fazeis mais do que os outros. O título dessa página é O que fazeis de especial? Então, o que a gente faz mais do que os outros? Eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu tenho ajuda da espiritualidade. O que eu estou fazendo de diferente? O que me faz crescer? O que me faz ser forte? Né? A fé é a nossa fortaleza. Mas aonde ela se manifesta nas nossas vidas? Próximo, Guilherme. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Que aí eu fui me perguntar, o que caracteriza o homem de bem? Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tópico 3. É o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua pureza. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Emmanuel, no livro O Pensamento e Vida, ele vai dizer para a gente que fé não encontra uma definição no nosso vocabulário normal. Mas ele também diz no Consolador
que ter fé é sair do eu creio para o eu sei. Então, eu muitas vezes não vou entender o tempo divino, eu não vou entender quais são os caminhos que Deus está me oferecendo. Eu só posso compreender que se Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente amoroso, tudo aquilo que acontece na minha vida acontece com a sua permissão. E tem por finalidade me oferecer um aprendizado. Eu preciso aprender com aquelas adversidades. Eu preciso aprender com as dificuldades. Porque quando tudo está bem, é fácil ser cristão. É fácil ser espírita. Mas quando as dificuldades se avolumam nas nossas vidas, é que eu preciso utilizar disso que Jesus ensinou para me fortalecer. Próximo, querido. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. É assim que a gente faz, não é? Próximo. Acho que agora a gente está voltando para... Esse é o texto do Boa Nova ainda. E aí, o Bartolomeu era pescador, então às vezes ele brigava lá, né, que na história conta. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador com um olhar inquieto. O que a gente tem que fazer, Jesus? E aí, Gui? Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, e muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por uma das luzes do caminho. Então, o que a gente precisa? Se lá atrás a gente pensou, peraí, nós estamos vivendo uma vida, uma existência material, mas temos uma vida espiritual. O que é mais importante? Nos comprometermos, quando ele fala assim, a aventura que se efetua a peso de ouro, é se comprometer tanto com as conquistas dos bens materiais, ou é importante a gente se preocupar com a nossa iluminação definitiva? Aonde eu devo juntar os meus tesouros? Onde as traças e ladrões roubam e corroem? Ou aonde nem a traça nem o ladrão corroem? E é claro que Jesus, em momento nenhum no Evangelho, por exemplo, ele não solicitou a Zaqueu que largasse tudo e seguisse ele. Ele não pediu a Madalena, né, que largasse, embora desvirtuada na busca do amor. Em Boa Nova também tem uma página sobre Madalena. Ela era uma mulher rica. Joana de Cusa era rica. José de Arimateia era rico. Paulo era rico quando foi o vaso escolhido, quando caiu na estrada de Damasco. Então, Jesus nunca pediu ao homem que abrisse mão das questões materiais, mas ele pediu que nós tomássemos cuidado com a nossa iluminação definitiva e que não nos aprisionássemos ao peso do ouro. E aí a gente gera necessidade, a gente trabalha 30 horas, né, por dia, que só tem 24, porque a gente quer ter mais e mais e mais alguma coisa. Cada um sabe do que precisa, mas é a reflexão que Jesus está fazendo para a gente. Próximo. Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? É que como Bartolomeu era meio assim intempestivo nas questões materiais, no comércio, ele às vezes entrava em briga. Então é isso que Jesus está dizendo para ele: não briga no negócio.
Apresente o reino de Deus para o seu adversário. Se alguém quiser enganar você, não vai precisar ser enganado, mas não precisa brigar. É isso que ele está falando. E é o interessante que eu acho que essa é a última. Pula aí, aqui. Acho que agora eu acabei o Boa Nova. Depois disso, Jesus percebe alguns dias depois o próprio Bartolomeu no serviço, e aí Jesus conta, né, para ele, conta naquele momento a passagem da pérola, aquela pérola preciosa, né? Que você vende de tudo que você tem para adquirir aquele bem maior. Uhum. E essa é uma das metáforas que Jesus fala do reino de Deus. Então, isso é tão importante que você se desfaz de tudo aquilo que você tem aqui em volta para conquistar aquela pedra. E quando Jesus conta, então, a parábola, que é o final da página lá de Boa Nova, Bartolomeu olha para ele, sorri e entende que ele estava falando para ele. Próximo, gente. Eu já passei 10 minutos, mas vamos tentar. A Ana disse que o dia é uma criança. Se você quiser cortar, pode cortar, né, Guia? Tudo bem. A gente pula para a última. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude sob tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Então, não existe trabalho no plano material melhor do que o outro. Existe como você vai estar fazendo o seu trabalho. Porque em qualquer trabalho você se ilumina. É isso que Jesus está dizendo. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de todos nós e fora de nós, a favor de nossa própria redenção. É justo indagar que estejamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou seja, nos afeiçoou ao espírito renovador do Eterno Pai. Como é que eu estou trabalhando? Em que eu estou fazendo? Eu já estou me renovando? Eu já estou me ligando a Jesus para fazer as minhas atividades diárias? Ou ainda não? Porque nós não somos espíritas apenas dentro da casa espírita, na reunião mediúnica. Nós somos espíritas 24 horas por dia. E até quando a gente dorme, se você tiver um sonho estranho, você sabe que você não estava num lugar legal. Então, não fiquem com medo dos seus pesadelos ou dos sonhos que a gente atribui a um sonho que não estava num lugar legal essa noite. E não atribuam sempre que a gente está lá a trabalho, não, porque a gente pode estar lá por prazer também. É um sinal de alerta. Se você tiver trabalho, o mentor vai estar perto e você vai se sentir protegida. Mas se você estiver lá porque você está se comprazendo, né? A gente diz agora assim, ó, eu detesto carnaval, não quero carnaval. E daí a gente dorme e vai estar lá no bloco, né, o Sovaco do Cristo, que tem um bloco com esse nome aqui no Rio de Janeiro. Então, tá lá. Aí você dorme, sai do corpo, tu tá lá no modo. Então, preste atenção, não adianta enganar você mesmo. Aceita, eu ainda gosto de carnaval. Beleza. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é o uso de todos os tóxicos, de todos os vícios que acabam sendo colocados lá. Próximo, Gui. Vocês estão vendo aí, eu atrapalhei aqui com alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, tranquilo. sem problema. Tá. Vamos lá. Acho que eu vou ficar com 1h30 mesmo, ou assim, não. Acho que não, acho que está acabando, peraí. Em todas as circunstâncias, toma por guia, capítulo 17 do Evangelho, tá? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não merecer a clemência do Senhor é porque, como Jesus ensinou para a gente, com o mesmo rigor que você julgar o outro, você será julgado. Mas o Senhor não é um juiz que está sentado no meio do trono do universo.
É a nossa própria consciência. É Deus em nós, que vai usar do mesmo rigor que a gente usou com todo mundo. Próximo. Você tem 15 minutos e só tem mais 2 transparências. Ai, caramba, eu corri demais, então. Não, eu estou só dizendo que você estava aí preocupado, né? Achando Que que eu corri, eu comecei a olhar o horário aqui, achei que a gente tinha começado 8 horas. Não, a gente E começou eu oito e fiquei com o horário. meia e vai até 9h30. Tudo bem, então agora eu vou respirar fundo, ó, e vamos trabalhar o que o Kardec coloca para a gente aqui, ó. Não é Kardec, não, esse é o Consolador do Emmanuel, tá? Ele diz assim: o espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar a si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando pela palavra dos guias? Ou seja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa esperar a reunião de confraternização espiritual no André para receber, ou nas nossas mediúnicas, os mentores espirituais falarem para nós? Não. O que eu preciso é mergulhar em mim mesmo. É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. Então, a doutrina espírita, ela tem que entrar na nossa vida em todos os instantes, em todos os minutos. Eu tenho que pegar a doutrina e ela tem que fazer parte constitutiva de mim. Ela tem que ser o oxigênio que eu respiro. Ou para ficar bonito, né, como o sânscrito gosta, ela tem que ser o prana que eu inspiro. Ela tem que ser o hálito divino em mim. Porque quando André Luiz falou essa frase no livro Evolução em Dois Mundos, eu fiquei me imaginando mergulhada, caminhando em meio a Deus. Então, eu inspiro Deus e eu expiro, exalo Deus todos os dias da minha vida. Mas nós não nos damos conta disso. E às vezes a gente só se comunga com Deus quando está na casa espírita, quando a gente vai a um templo, quando a gente resolve se conectar com a espiritualidade. E aí, quando a gente chegar na espiritualidade, tiver largado esse corpo físico e chegar lá do outro lado, não vai ter mudança de comportamento. A consciência só vai trocar de roupa. Você não muda porque você entrou no banheiro e tomou um banho e trocou de roupa. Você é a mesma pessoa que acordou de manhã. Quando você deixar o corpo físico, você vai ser a mesma pessoa. Eu vou ser a mesma Cristina. Eu não vou mudar porque eu desencarnei. Então, se eu não tiver o hábito da oração, se eu não tiver o hábito de meditar por mim mesma, eu não vou chegar no plano espiritual em boas condições. A frequência às sessões, ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando a veracidade, não traduz aquisição de conhecimento. Conhecimento aqui, eu até mudaria a palavra, eu colocaria não traduz aquisição de sabedoria. Porque sabedoria é quando eu pego o conhecimento que eu recebi e coloco ele em prática. Eu tenho a experiência, eu sei fazer. Eu saio daquela condição de apenas acreditar, mas eu sei que é assim. E que eu posso fazer diferente. Eu posso mudar as minhas atitudes. Então, estudar a doutrina espírita é importante? Muito. É muito importante. Mas, se eu só estudo e não coloco em prática, se eu continuo com os mesmos padrões mentais que eu tinha outrora, não vai haver mudança. E aí nós teremos perdido uma excelente oportunidade de evolução. Nós que frequentamos uma casa como a casa espírita,
né, o Grupo Espírita André Luiz, que há 76 anos está aberto, acolhendo a todos nós, ensinando-nos aquilo que nós hoje já sabemos, aprendendo a compartilhar o conhecimento que nós adquirimos. Não temos como chegar no plano espiritual e dizer assim, eu não mudei porque eu não sabia. Eu não mudei porque eu não tive condição. Todos nós tivemos. E precisamos, como diz Emmanuel, cada vez mais acreditar na providência divina. Deus é nosso Pai. Ele é nosso amigo. Ele não deixa nenhum dos seus filhos perdidos. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E ele vai esperar, porque ele tem toda a eternidade. Ele vai esperar o tempo que a gente precisar. Próximo, quem? Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Então, por mais que André Luiz, Garcês, Zé Grosso, Sheila, Meimei queiram que a gente não passe por determinados caminhos, né? Algumas expressões, e eu lembro aquela que eu ri de nervoso, né? Navegando no mar do orgulho, se eu vou lembrar dela toda, içados pela vela da indiferença, pegando a correnteza da vaidade para chegarmos no porto do egoísmo. Se eu troquei, os vícios são esses, só que pode ser que a ordem esteja errada. Foi a Essa foi de mensagem quem? do André Luiz? André Luiz numa confraternização espiritual. E aí, como é uma confraternização espiritual, é como eu digo para todo mundo, ele não falou para aquela pessoa que comprou o nosso lar. Ele falou para nós. Ele falou para a comunidade do Grupo Espírita André Luiz. Então, é preciso que estejamos atentos a essas dificuldades, porque eles sinalizam o tempo inteiro. Eles mostram que a gente está escorregando na casca de banana, mas eles não podem retirar a casca de banana porque a gente tem que resolver saltar a casca de banana. A decisão é nossa, eles não podem tirar, porque senão não tem mérito, não tem conquista, não tem progresso. E aí a Manu diz, daí surge a necessidade de vos preparar individualmente na doutrina para viver de tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Então, se eu não conheço a doutrina espírita, na hora que vier a prova, eu vou relinchar, eu vou, né, que nem cavalo que quando a gente puxa a rédea, eu vou empinar, eu vou reclamar, eu vou blasfemar. Por quê? Porque eu não me preparei devidamente para enfrentar as provas que me passam. E não foi por falta de aviso, não foi por falta de instrução, não foi por falta de palavras do Evangelho. Porque o Evangelho, como disse Jesus para Bartolomeu, é a boa nova, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de libertação. Mas nós escolhemos ficar presos. Nós escolhemos não modificar a conduta. Eles não podem fazer o diferente, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Ô, palavrinha boa essa. Liberdade de escolha. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Não dá para plantar vento sem colher tempestade. Ainda tem mais uma aí, não tem? Ou eu apaguei? Diz que tem. Senão eu vou pegar o meu evangelho. Tem. Essa é a última. E aí, Kardec começa o item 4 do capítulo 17, desta forma que está escrito aí.
A gente lembra sempre o final da mensagem: reconhecereis o verdadeiro espírita por aquele que se esforça por se transformar moralmente. Mas olha o que Kardec diz logo no início: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Então, no tópico 3, ele vai falar de várias virtudes. Eu só separei a fé. Tem outras tantas lá. Né? Os slides que estavam escritos em verde era o tópico 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois o mesmo é que o outro. Então, nós somos cristãos de verdade quando seguimos o Evangelho do Cristo. Nós somos cristãos de verdade quando aplicamos a doutrina espírita em nossas vidas. E ele vai dizer: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, se nós ainda duvidamos, se nós ainda vacilamos, nós ainda não compreendemos o Evangelho do Cristo. Nós ainda não aprendemos a colocar em prática esse Evangelho. Nós ainda estamos tendo dificuldade de entender a doutrina espírita e colocar em prática. Aqui, pode colocar o último slide, que tem a foto. Não sei se vocês conhecem a história deste quadro. Eu esqueci de botar o Ezinho no nome dela lá, comi na hora que eu botei mais para o meio. A Akiane é uma criança que pinta, né? Hoje ela já é uma jovenzinha, desde muito tenra idade. Acho que ela já é uma mulher. Ela já é uma mulher, eu não sei a idade dela atualmente. Posso Depois dos procurar. 61, depois dos 61, todo mundo vira jovenzinho, entendeu? Mas ela estava com muita vontade de pintar o Príncipe da Paz. Mas ela não encontrava um modelo. E um dia, tocou a campainha dela um homem à semelhança destes, e que perguntou se ele poderia ser um modelo para ela. E ela pintou o retrato que ela denominou do Príncipe da Paz. E eu gostaria de ter começado, se a gente estivesse no André, para a gente poder refletir um pouco mais, de ter um pouco mais de tempo, de propor a vocês todos, né? Eu vou propor agora no final, não no início, uma grande reflexão. Nós normalmente buscamos o Príncipe da Paz, o nosso amado Mestre Jesus, para rogar, pedir, clamar, implorar a ajuda para as nossas dificuldades. Contudo, nós já temos recebido dele inúmeras bênçãos, inúmeras dádivas. Que cada um, nesse instante, num pequeno momento, possa imaginar Jesus à sua frente e ofereça a ele, nesse instante, o que há de melhor em seu coração. Que você pode hoje ofertar ao Cristo, que veio visitar você. A exemplo do José, que entrava na igreja todos os dias ao meio-dia e dizia: Jesus, eu sou José, eu vim te ver. Mas quando José ficou doente, ele pediu uma cadeira junto à cama dele, porque havia um homem que vinha visitá-lo, e as enfermeiras acharam aquilo muito doido, porque não vinha ninguém visitar ele. Mas botaram a cadeira do lado dele. E aí aparecia um homem para José e dizia para ele assim: José, eu sou Jesus, eu vim te ver. Ofereçamos o que há de melhor em nossos corações, em nossas mentes.
para que nós possamos construir o reino de Deus em nós. Porque o mundo só será melhor na medida em que nós formos melhores. Porque o mundo vai ser melhor porque nós nos transformamos melhores. E as nossas relações se tornarão diferentes. Elas se tornarão pacíficas, amorosas, esperançosas, pacientes, compassivas, misericordiosas, porque são todas essas as virtudes que o Cristo derrama por sobre todos nós, diuturnamente. Basta que abramos o nosso coração para que possamos receber. Que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. E se alguém quiser fazer algum comentário que eu possa esclarecer, estamos abertos. Estávamos desde o princípio, mas ninguém falou nada, nós fomos seguindo adiante. Cris, essa aqui é a Kiane, você tem razão. Ela é uma mulher também, mas ela é muito jovem. Tem Ela deve 28 estar com os... anos. É, 28 então ainda anos. é. Ué, Eu ainda, quando pinta o meu 61, ela é bem jovenzinha ainda. Mas esse quadro já está pintado há algum tempo. Uhum. E eu acho ele lindo. O olhar dele é tudo de bom, não é não? então vamos lá. Olivia quer falar e Sueli também. Então Eu vamos lá. também quero. Então vamos lá, Então vamos Olivia. lá. Olivia primeiro. Bom, boa noite a todos. É um tempão, né, que eu não participo. E foi ótimo tudo quanto você falou. Principalmente logo no início, quando você falou sobre o Evangelho, é que ele primeiro tem que frutificar na nossa alma para podermos continuarmos, né? E, e Jesus não exige nada de nós, não exige a nossa transformação. É toda ela, nós é que temos que fazê-la, né? E você também falou que eu fui anotando algumas coisas, o que fazeis mais que os outros, né? O que fazeis? A gente tem que pensar no que estamos fazendo, como estamos agindo. E também você falou sobre somos espíritos 24 horas. Isso a gente tem que internalizar mesmo em nossa mente, coração, ação. Somos espíritos 24 horas e até quando estamos dormindo. E no momento em que você falou sobre o Evangelho florescer em nossa alma, eu me lembrei de Eurípides Barçanufo e peguei uma partezinha em que ele está conversando com Jesus, um momento lá, quem lê o livro se interessar, está na página 108, é o livro Eurípides, o Homem e a Missão. É muito bom. Então, ele fala, Jesus, ele vê que Jesus está chorando e pergunta a Jesus por que Jesus estava chorando. Chora pelos descrentes do mundo? Barçanufo pergunta. Ele fala, não, meu filho, não sofro pelo... Não, desculpa, não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Eu achei isso maravilhoso que Jesus falou, né? Aos quais devemos amor, aos descrentes. E a gente vê muitos descrentes assim, aparentemente, e que são boníssimos, maravilhosos. E aquele que aparentemente é crente, que está lá orando, está com o evangelho na mão, não tem todo esse amor no coração. Aí ele falou assim: choro por todos os que conhecem o evangelho e não o praticam. Então está aí mesmo, né, Cris? A gente tem que procurar praticar o evangelho de amor de Jesus, ao amor ao próximo, olhar no olho do outro. É por aí. Tá bom? Era isso que eu queria acrescentar. E muito obrigada, agradeço a Deus por estar nesse momento aqui com vocês. Com saudades. Sueli. Sueli? Sueli, pode falar, querida. Tirei o mute. Ai, Cris, foi ótimo. O término da sua fala foi uma oração. Eu fiquei aqui, estava orando junto com você. Agora, a questão que você colocou na tua explanação, como tem a ver, né? A página que nós lemos do Pão Nosso, está bem aqui no parágrafo que diz o esforço iluminativo para o interior.
E isso é o evangelho, para a gente colocar em prática. Se você não iluminar o interior, a gente não vai chegar nunca ao santuário, né, da verdade divina. Eu acho que é isso que o Cristo colocou. Não precisa a gente querer almejar, fazer grandes coisas, né? Construir templos, enfim, a gente tem que construir esse templo dentro da gente, né? Nosso coração. Agora, ontem a Graça fez uma palestra que foi interessante, que era sobre ela até comentou sobre o que nós precisamos fazer e tem a ver com o que você falou hoje, né? Que seria uma oração pelos espíritos agonizantes, enfim. E aí falava que o Essa de Queiroz ele queria entrar, né, passar para o outro lado, junto com as outras pessoas que ele estava vendo que estava passando, e ele nada. E aí a pessoa que estava na alfândega, né, perguntava, cadê o que você tem na sua bagagem? E ele dizia, meus livros, aí citou os livros que foram best-sellers, né, pela humanidade, todo mundo leu Essa de Queiroz, Primo Vazio, etc. e tal. E aí ele lembrou, o amor que ele tinha pela mãe e pela esposa foi o suficiente para fazê-lo passar para o outro lado. Então, eu acho que o amor também é o caminho, né? Como o Cristo mesmo coloca isso, e ele ama a humanidade desde sempre, é um dos caminhos. É claro que a gente hoje não consegue amar muita coisa. Alguns próximos a gente já consegue amar. Na totalidade também complicado, mas alguns a gente já consegue. Então, de repente, eu acho que esse é o caminho, né? É amar É, e progredir, né? Com essa iluminação interior. Né? Tudo a ver. só que Obrigada. só mudando o artigo. O amor não é um caminho, ele é o caminho. Sem ele a gente não anda. A gente precisa ir aprendendo e dilatando a nossa compreensão do amor, né? Porque Deus é amor, Jesus veio simplificar o amor, todos os outros avatares que vieram depois de Jesus fazem a mesma coisa. Só que a gente precisa ir transformando, né? E aí eu recomendo uma leitura do André Luiz, acho que está no Mundo Maior, quando ele fala dessa evolução do amor, né? Desde a atração até o sacrifício, que é o amor de Jesus por todos nós. O caminho é o amor. Nada existe fora do amor. Enquanto nós não aprendermos a amar dessa forma, como Jesus já recomendou, que a gente amasse incondicionalmente, como ele amou, nós ainda vamos estar tateando pelo caminho. Vai experimentando um pouquinho o amor mais altruísta aqui, outro ali, mas sem amar, a gente não caminha. Faltou Maria Helena. Eu também queria falar. Então tá bom, Márcia, daqui a pouco você fala, mas é que ela levantou a mãozinha, eu consegui ver. Fala, Maria Bom, Helena. eu gostei muito da palestra, excelente. E alguns tópicos, assim, me despertaram a atenção, eu queria falar sobre eles. Um deles foi sobre o ser espírita não ser só no templo, né? E eu não vou falar pelos outros, eu vou falar por mim, porque cada um de nós está num momento, né? Então, muitas vezes eu me vejo em situações em que eu tenho que repensar, que eu sou espírita, eu tenho que me lembrar. E aí, quando eu me lembro, né, isso fora do templo, nas situações de difíceis da vida, e aí quando eu me lembro, eu repenso como eu tenho que olhar aquelas pessoas, como eu tenho que lidar, e isso eu entendo, pelo menos para mim, é uma luta constante. Ma- E outra, oi, Não, pode falar. outra, outra coisa legal que você falou, que a gente está cansado de ouvir nas palestras e tudo, é sobre o que é ser espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima, na sua transformação, né? E isso também é outra guerra, outra luta, né? Que a gente tem que fazer e estar olhando para trás o tempo todo para ver o que a gente já adquiriu, o que que... Olha para E o que a gente... frente.
não, olhar para trás para dar um estímulo, né? Quando a gente percebe que já fez alguma coisa. E olhar para frente para ver o que falta. E teve uma terceira coisa também que você falou agora, meu Deus, eu fiquei presa nisso e acabei, me perdi. Deixa a nossa amiga falar e depois eu volto. Tá Pra- bom, Márcia. Terceira coisa que eu Oi, ia falar. boa noite, Cristina, boa noite a todos. Eu fiquei assim bem tocada com a palestra, né? Tem muita coisa para a gente pensar e pensei assim nisso de 30, 40 anos de frequentar um centro espírita, né? E a gente começa a fazer esses questionamentos. Essa palestra foi ótima, que de uma maneira serena você faz assim, ei, acorda, vamos lá, dá uma sacudidela. Mas aí quando a gente pensa nesses 30, 40 anos, o que a gente mudou, o que a gente não mudou, e quando os outros também cobram da gente, 30, 40 anos no centro continua fazendo isso, não sei o quê, quando a gente ouve essas coisas, nem parece que chegou do centro. Então, são reflexões mesmo, mas a gente também pode ser um pouquinho generoso conosco mesmo, né? Porque se a gente não conseguiu tudo, alguma coisa a gente vai conseguir. E também quando a gente lê nos romances e vê que, às vezes, não adiantou tanto, né? Tantas sessões e chega de um outro lado de uma maneira que não muito legal. Mas você falou, Cristina, assim, parecendo você se colocou, né, na questão, você usou o pronome eu, né? Você falou de Sim. você. Então, eu vou falar um pouquinho, só um pouquinho. Porque a gente está do outro lado, a gente está como assistente, a gente está como ouvinte, né? E por muitos anos eu ouço você falar. Então, acho que até essa serenidade, essa amorosidade que você trouxe hoje para a gente, eu vejo um crescimento, uma mudança enorme. Muito Que você obrigada. tenha, que você tenha assim, muitas e muitas palestras assim, porque foi ótimo. Só isso, um beijo Porque... grande. Obrigada. Acho que a gente que assiste muito tempo, a gente percebe a tua ductilidade agora. A primeira eu fiquei 13 minutos sem respirar, entendeu? Então, realmente, foi assustador. Mas só assim, pegando o que vocês duas falaram, o que a gente precisa efetivamente é empreender um bom combate, mas esse combate, a gente usa a expressão de Paulo, porque não usar a de Paulo? Só que quando a gente fala em combate, a gente pensa né? Não é isso. Esse combate ele tem que ser amoroso. Só que eu não posso ser aquele amoroso piegas, né? Ele tem que ser um amor de mãe, um amor de pai, que corrige o filho porque sabe que é o melhor para ele. Então, mas ele vai acolher o filho na dificuldade, vai dizer para ele, filho, não é assim que faz, é dessa forma. Então, quando a Cristina aqui, né, se pega fazendo ainda coisas que ela já não queria mais fazer, ela diz assim, caramba, você ainda não mudou tanto, mas tudo bem. Então, o que antes talvez eu explodisse, hoje eu já não explodo mais, mas eu ainda me implodo, porque a raiva ainda se manifesta, a insatisfação se manifesta. Então, esse cuidado, quando eu disse que as reflexões eram muito minhas mesmo, né, que eu tive dificuldade de organizar, porque cada página que eu li, eu digo assim, caramba, né? Selecionar qual delas. Foi um trabalho mais assim difícil, mas empreender o bom combate é acolher quem você é, aceitar quem você é, olhando para frente. A Joana de Anjos, no livro, eu adoro também essas 3 frases dela. Ela diz: para cessar o sofrimento, você precisa mudar os seus pensamentos, mudar os seus hábitos e não mudar o foco que você tem a seguir. Então, se eu quero, eu mudo o meu pensamento, mas o hábito, que é o comportamento, ele leva um pouco mais de tempo. Então, o pensamento vai voltar toda hora, porque o hábito está fazendo aquilo. E aí eu vou ficar vigilante. Não, peraí, eu não posso mais fazer.
Mas por que que eu não posso fazer? Porque o foco está ali na frente. Eu quero ser feliz. Porque eu só posso ser feliz se eu seguir o Evangelho do Cristo. Se eu não posso ter a melhor roupa de marca, eu posso ter os melhores sapatos, um carro do ano, mais maravilhoso. Isso não traz felicidade. Que é o que ela também fala sobre Messalina, quando está em uma noite de prazer, né, com o Cláudio, seu marido, e outras situações mais. Aí Cláudio vira para ela, e aí, então, você está satisfeita? Ela, não, cansada. Cansada. Vamos lá, a Maria Helena quer falar ainda? É a última coisa que eu, na hora, fugiu. Foi uma coisa que você deixou no ar como se fosse uma pergunta sobre o Consolador, né? O Consolador prometido. E, para mim, não tem preço esse Consolador, porque se não é esse Consolador, eu não sei como eu conseguiria vivenciar minhas provas, sabe? Nem eu. É a certeza do futuro e a certeza de um passado que tem um preço nos dias de hoje, né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né? Uma pessoa muito querida, a mãe de um dos meus netos, e eu estava dizendo para ela, eu não estaria viva se não fosse a doutrina espírita. Ela lá no Paraná, eu aqui no Rio de Janeiro, e eu dizendo isso, porque eu não suportaria o que eu suporto e o que eu já suportei. Então, quando você falou sobre o Consolador Prometido, né, eu só queria afirmar o quanto ele é o meu consolador. Faltou o Adolfo, Bruno. Oi, Cristina, um beijo. Beijo. Saudades. Só para. Muito legal, eu sempre gosto das palestras, mas eu sempre penso assim: o que está faltando, né? E aí, outro dia, eu estava relendo ali aquela passagem de Lucas, que é da Estrada de Emaús, né? Onde a gente se coloca ali, naqueles momentos de derrota, confusão mental, e aí Jesus vem, começa a conversar com a gente, mostrando que é isso mesmo, isso faz parte, é necessário, a gente tem que acreditar nisso. Até que no final, o Cleófas faz um comentário que eu gravei muito, que ele fala assim, quando Jesus reparte o pão e desaparece, ele fala, mas não sentimos o nosso coração arder quando ele nos falava das Escrituras. Então, quando você falou de amor, né, eu penso que é exatamente não nos faz arder o coração de quanto de evangelho nós já adquirimos dentro dessa doutrina, não nos faz arder o coração de tanta gratidão pela casa que nos acolheu, né, e que vai nos ensinando gradativamente, né, como crianças, né, tateando e melhorando gradativamente. Então, é muito legal a gente estudar tudo, é bom ler tudo, mas se a gente não tiver esse sentimento, né, de gratidão que nos faz arder, a gente vai ser como Paulo fala, né? Eu posso falar a língua dos anjos, né? Mas se eu não tiver caridade, nada sou. Se eu não tiver o amor, também não nada sou, né? Então, a gente acha que essa parte importante de você lembrar da casa de 40 anos, não importa quanto tempo, mas o que faz arder no nosso coração quando nós adentramos não só a casa, mas a doutrina, a convivência com os mentores, né, que nos puxam a orelha porque nos amam, né? Que se não nos amassem, não se importavam com a gente, né? Então, é isso mesmo. Vai lá e vê se você se corrige aí, que eu estou cansado de puxar sua orelha. Então, essa gratidão, esse sentimento, eu acho que é o que a gente deve sempre perceber. Eu me sinto arder no coração por ter chegado na doutrina, por ter chegado nessa casa, por ter encontrado o evangelho em espírito e em verdade, e aí sim a gente vai realmente aproveitar a encarnação. Esse é o meu pensamento. E vou aproveitar o que você falou para lembrar o próprio Cristo, quando fala para todos nós que se você quer ser o maior no reino dos céus, seja aquele que mais servir entre os homens. Então, não dá para você servir sem amar, porque senão você está maquinalmente reproduzindo atitudes.
Então, se você não ama, né, você está simplesmente repetindo atitudes. E isso faz com que você se afaste do seu objetivo. Por isso que a obra do André Luiz, no livro Mensageiros, que a gente acabou de estudar, ele mostra exatamente isso. Quantos daqueles doutrinadores conheciam a doutrina? Todos. Conheciam e citavam, e se gabavam de saber citar e entrava naquelas disputas mentais com as entidades negativas que precisavam de orientação. E qual foi a conclusão que para eles chegou lá? O que faltou? Faltou exatamente amor. Então, quando você vai levar a palavra, não leve a doutrina, leve o evangelho, porque a doutrina está junto. É isso mesmo. Então, se você quer o que consola o outro, é a palavra do Cristo, para depois você levar a doutrina espírita. Primeiro, você tem que ser cristão. Embora o que Emmanuel diga, os mentores digam que no Evangelho que cristão e espírita são É a sinônimos, mesma coisa. é a mesma coisa, mas se você chegar para uma pessoa que perdeu um filho, por exemplo, e dizer para ela, olha, a morte não existe, seu filho está vivo no plano espiritual, em breve você vai poder encontrá-lo, ela vai dizer que você é maluco. Isso é doutrina, mas não é evangelho. Isso, é O verdade. que Divaldo falou, que Joana disse para o Divaldo, quando ele encontrou uma mãe que havia perdido o filho? Ele virou para Joana e disse assim, o que eu falo para ela? Não fale nada, apenas a abrace. Doe-se no abraço. Então, depois você informa o restante. Você tem que aprender, nós precisamos aprender a levar o Cristo na forma que nós reconhecemos, que é a doutrina espírita. Mas o Cristo tem que ser a primeira coisa, porque senão a gente doutrina e esvazia. O trabalho de evangelização é levar o Cristo. Eu conheci um grupo, uma vez, uma pessoa amiga minha, que fazia culto do Evangelho no lar. Aí ela disse para mim, eu estou estudando o Livro dos Espíritos. Não, só o Livro dos Espíritos. Eu digo assim, então você não está fazendo culto do Evangelho no lar, você está estudando o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque culto do Evangelho no lar requer um Evangelho. Seja ele o Novo Testamento, seja ele o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa. Mas tem que ter um Evangelho. Então, se a gente diz que o culto do Evangelho no lar é importante, nós precisamos botar em prática. Gente, olha só, eu acho que o Gui vai matar a gente calar a boca agora. É quase 10. Passamos já. Que bom. Bastante. Amor, você quer realmente falar alguma coisa? Não, eu queria dizer que já está amanhecendo. Você disse que o tempo não tinha problema. A gente acreditou. Eu peço desculpas a vocês que quando eu olhei o relógio, vi que faltavam 10 para as 9, eu me assustei. E aí corri demais nas nossas reflexões. Mas depois que vocês puderem pegar, leiam a página de Emmanuel, né? Em Vinha de Luz, no Fonte Viva, né? São páginas muito ricas, com muitos detalhes para a gente refletir. Ver depois, que é o que se a luz que a luz que a gente não sejam trevas, o que fazer de especial. E tem uma terceira que agora está me fugindo o título dela, mas também é todo, não sei se é o que fazes. Eu vou tentar depois recuperar e coloco no grupo da gente lá. Peço o Guilherme para botar no grupo da Escola de Médios as páginas direitinho, para ninguém ter que ficar assistindo tudo de novo para pegar de novo, tá bom? Muito obrigada isso que eu ia te todos. perguntar. Botar no grupo, viu, Gui? Botar essas coisas que a Cris está falando, aquele grupo no outro que não é dos médios. Aquele de segunda. Eu vou botar a bibliografia que eu utilizei, pode deixar. Vou arrumar ela e vou botar lá. Cris. Obrigada. Cristina, Pede o obrigado, Guilherme para Cris. botar Gente, nesse nós temos grupo. a prece final ainda, tá bom? Tá, Cristina? Pede o Guilherme para botar nesse grupo que nós Não, o que pudemos ela assistir me a der palestra. como material, eu boto no grupo da Escola de Médios, tá bom? tá, E olha, joia. Cristina, foi um prazer ouvir você.
Obrigada a Foi todos por ótimo. Roberto participarem. Rabelo, você faria a prece final para a gente, querido? Você tem que ligar seu som, senão não vai sair a prece nem se você vai fazer ou não. Cadê o Roberto? E tem que botar o Decidiu. som dele ali, ó. Vamos lá, botou o óculos, aperta o botãozinho do som. Dá para me ouvir? Dá, agora Dá. dá. Ah, então Enquanto vamos lá. você se prepara aí, eu vou só fechar aqui com essa imagem da Akiane. Ela fez o quadro com apenas 8 anos. Então, ela agora está com 28. Então, era uma criança mesmo, como a Cris falou. Então, vamos ouvir a prece do Roberto para a gente encerrar. Ok. Que possamos, nesse momento... Está dando para ouvir a voz? Tá sim, Roberto. Tá, obrigado. Que possamos, nesse momento, sermos envolvidos por essa serenidade que nos foi trazida dentro do nosso lar e dizer, Pai, uma palavra tão doce que nós endereçamos ao Altíssimo, soberano, em amor, justiça e benevolência, agradecendo primeiramente a bênção da existência, a dádiva do existir. Ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, a nossa eterna gratidão por tudo que nós estamos recebendo. Por essa sexta-feira, enquanto lá fora há festividades de Momo, nós estamos aqui comentando as suas leis, tentando nos modificar intimamente e espiritualmente. Isso é muito divino. Divino, como dissestes, Pai, do rebanho divino que me confiaste, nenhuma de suas ovelhas se perderá. E é nisso que nós confiamos. Nós nunca estamos sozinhos. Nossa Mãe Maria Santíssima, que nos envolve de compaixão. A todos os mentores espirituais, aos nossos anjos guardiães, que nos dê força, que nos dê ânimo, que nos perdoe pelas nossas quedas, pelas nossas falhas, mas que fortaleça a nossa fé para que possamos nos reerguer e dar continuidade à nossa jornada existencial, sempre visando o alto, na procura da nossa transformação espiritual e moral. Rogamos ao nosso querido patrono André Luiz que nos envolva com muita paz, com muita saúde, com muita força, para que possamos seguir, caminhar, lembrando sempre da nossa missão, pois aqui não estamos de passeio, estamos a trabalho. Muito obrigado pela oportunidade que nos foi concedida de poder estar unidos pelo coração, pela mente, a nossa irmã Cristina, a qual eu agradeço profundamente de coração, rogando aos mentores que a envolva, que a ilumine, por todos esses ensinamentos, para que nós possamos imprimir nos nossos corações e praticá-los no nosso cotidiano lá fora. Muito obrigado por tudo. Saúde e paz no coração a todos vocês. Que assim seja.
Muito bem. Obrigado. Boa noite a Boa noite. todos. Bom Boa noite. feriado. Bom feriado. Tchau, Cris. Também. Obrigada. Tchau, fique com Boa Deus. Abraço, Boa noite Cristina. a todos. Fica com Boa Deus. noite, Tchau, gente. Cris. Boa noite, Obrigada. Aninha. Boa noite, boa gente. noite. Beijão para vocês. Beijo. Beijo, Cris. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite a todos. Feriado. Descansem. Tchau, Tchau, Nil. Cláudio. Boa noite Tchau, a todos. querido.